Também especialista em comércio exterior e negócio internacional. Hoje eu quero falar para vocês sobre um pouco sobre a logística, né? Nos últimos anos que vem crescendo bastante, né? Muito bom para o nosso país, cresceu bastante o setor de transporte, de entrega, principalmente quem trabalha com entrega, foi bastante, teve um crescimento muito grande, né? Eu trabalhei muitos anos também com entrega, com transporte de pessoas, né? E eu falei para vocês, eu não sei se eu falei agora nesse evento que vai acontecer, se eu já falei nesse evento ou se eu falei num dos meus cursos. Que eu tinha uma empresa que ela era de autopeça que trabalhava com carros importados, com peças de carros importados. Então eu trabalhava com peças asiáticas, aí algumas peças de carros importados dos Estados Unidos, né? Então eu falei para vocês os problemas que tinham, os problemas que tinha quando vinham os carros e as peças não era própria para o nosso país, que teve aquela divergência, que as peças, a durabilidade das peças era menor do que no país que era fabricado os carros, por o nosso país ser um país mais quente, né? Então eles não, conforme eles iam utilizando, colocavam no carro para rodar, as peças desfaziam. Principalmente que naquele tempo era muito mais quente que hoje, né? Hoje ainda a gente consegue em outubro, novembro, dezembro ainda ter um clima meio mais frio. Antigamente era bem mais quente. Não sei se vocês perceberam isso, que a gente teve essa alteração. Era um clima bem mais tropical no nosso país. Então, acontecia que a durabilidade daquelas peças era bem menor. O nosso país começou a produzir peça que era compatíveis. Surgiu a Cobrec, Cobrec e outras marcas que vocês procurarem, vocês vão achar bastante, tá? Que são peças que foram produzidas no nosso país, porque não tinha as peças, tinha as peças originais de fábrica que não era compatível com o nosso país. Aí quando eles vieram para cá, aí as pessoas começaram a se reunir e começaram a fazer essas fábricas, aí, essas indústrias para fabricar, começaram a produzir essas peças aí para esses carros, tá? Então, eu queria falar para vocês, isso foi muito bom para o nosso país, tal, que percebeu que tinha que produzir algo, né, que estava naquele momento ali, que estava defasagem e estava, né, prejudicando o andamento ali do crescimento aí na área de transporte, tá? Então, eu trabalhei bastante nessa área, eu também transportava pessoas dentro da cidade de Varza Paulista, tá? Então, eu levava de uma vila para um bairro para o outro. Então, trabalhei com transporte. Além de ter essa empresa, que era uma autopeça, que trabalhava na área de vendas de peças para carro importado. Aí a gente comprava na cotação do dólar. Então era bem interessante, era início mesmo. Tá? Isso foi em 1999. E também eu gostaria de falar para vocês, e também eu gostaria de falar para vocês, então, sobre a limitação que a gente tem, que eu percebi no tempo que eu tive essa empresa, tá? Que ela era uma empresa de importados, né? E na hora que eu fui abrir a empresa, estava no nome de uma outra pessoa. Na verdade, eles fizeram uma sociedade, não deu certo, a gente resolveu abrir uma empresa, né? Eu e minha família. E abriu essa autopeça. Só que aí abriu uma oficina com a autopeça, era uma mecânica e autopeça. Aí passou a se chamar Noel Car Reparações de Veículos Importados e Autopeças, tá? E nesse meio tempo aí, que a gente estava fazendo essa abertura dessa empresa, eu tentei abrir. Meu pai estava auxiliando uma pessoa também a abrir uma autopeça. E meu pai foi uma das primeiras autopeças em Jundiaí que trabalhava com carros importados, que era carro para transporte, tanto de pessoa, tanto de produtos. Tá? Então, a gente trabalhava com bastante carros asiáticos, da Kia, da Ásia, da Kia, e também trabalhava com carros
alguns carros que eram importados, mas era carro de passeios, tá? Que começou a vir bastante. Quem lembra Subaru, Mazda, todos esses carros aí estavam vindo em grande quantidade para o nosso país. E, e a gente investiu bastante para trabalhar com eles na época. E meu pai tinha uma pessoa, um amigo, que também estava abrindo uma empresa na região. E ele estava auxiliando essa pessoa. E a pessoa abriu como o nome da empresa, que eu não posso citar o nome, né? Mas colocou comercial, exportação e importação de autopeças, tá? Então, até o nome você tem que pensar na hora que você vai abrir a sua empresa. O nome tem que sugerir e exalar exatamente a identidade da sua empresa, tá? E, e naquele momento eu estava pensando em fazer isso, exportar e importar. Só que eu queria essa limitação só de importação. Então, também, então, é a mesma coisa a logística. A logística, ela cria uma limitação ali de você só a parte mais de armazenamento. Não sei se vocês perceberam que tem bastante, acho que eu falei com vocês, não sei se vocês estão assistindo meus eventos e os cursos, vocês estão acompanhando, vocês vão perceber que eu falei em vários vídeos sobre isso, que ela cria uma limitação de você só ter aquele armazém, sabe? De você criar um armazenamento dos produtos, trazer de vários lugares, coletar aqueles produtos, colocar no galpão e fazer aquelas entregas, né? Tipo, você faz uma simulação, você faz não é uma comparação, você faz algo parecido com os nossos correios, né? Não é uma coisa, é similar ao correio, é essa a realidade. Então, quando você armazena, você faz a entrega, você pega os produtos, coloca no galpão e faz as entregas, né? É a mesma coisa o correio. O correio, ele faz as coletas de todos os lugares, tem os postos, né, que é onde ele faz a coleta, cartas, materiais e outras coisas, produtos, e depois ele manda para o galpão, aonde faz a separação e faz as entregas. E aí o que acontece, né? Como se é uma empresa que é muito grande, igual eu falei para vocês, os impactos empresariais que nós temos no país, tá? Nós temos pessoas capacitadas, temos CEOs, temos presidentes de empresa, temos pessoas capacitadas. Só que o problema é o que eu falei para vocês. Falei também, não sei se eu comentar com vocês, sobre eles estão preferindo pegar pessoas sem qualificação nenhuma, pessoas que escrevem errado, um pensamento bem conturbado para contratar, para colocar em cargos assim de pessoas que são qualificadas. Tá? Então eles tiram aquelas pessoas, utilizam a ideia daquelas pessoas e colocam pessoas que têm uma similaridade, têm aquela parentalidade um com outra, tipo assim, fosse servir, ficasse um pouco abaixo daquela pessoa que já está atuando, tá? Então é difícil você perceber, tá? Não tá difícil de perceber isso daí. Então eles estão pegando bastante gente que não é muito, que não está preparado, tá? Aí eles faz a captação daquelas ideias daquela pessoa que é preparada para atuar naquela área, que estudou, que às vezes tem uma experiência, uma carga, às vezes nem tem tanto estudo na área, mas a pessoa tem já um estudo, mas ela já tem uma carga horária, já tem uma experiência para colocar naquele cargo, tá? E começa a atuar, e às vezes ele depara com isso daí. Até dentro do nosso governo mesmo acontece isso daí, tá? Então, se você for analisar, nós atuamos assim, similar, quem trabalha na área de logística e tem esses galpões, são similar aos correios, tá? Por isso que está acontecendo esse problema com os correios. É que as pessoas não conseguem entender. Então, quando eles começaram a fazer isso, principalmente quando uma empresa, é que a gente tem várias empresas,
que eles estão atuando aí como logística, só entrega, faz o armazenamento dos produtos, faz a coletagem daqueles produtos, faz o armazenamento, depois faz as entregas, né? Então, quando você começa a fazer isso, atuar igual os próprios Correios, então você faz com que aquela demanda que eles têm e aqueles valores que eles, aquela circulação que eles tinham de valores caia. Exatamente que isso está acontecendo no nosso país, tá? Então, às vezes, eles estão procurando, igual eu estava vendo hoje, que eles estavam procurando, eles estão tentando fazer empréstimos. Estão tentando fazer empréstimo, mas não estão conseguindo. Estão tentando ter uma linha de crédito aí, mas não, só que o valor está estrondoso para eles tentar se fazer um remanejamento aí e tentar se reposicionar aí no nosso país novamente, mas está difícil, tá? Exatamente por causa disso, eles vão deparar com grandes empresas, tá? O que vai acontecer? E o meu pensamento é o seguinte, ou essas empresas vão ser compradas ou vão ser parceira, ou vão ser compradas pelos Correios, né, fazer parte dos Correios, ou os Correios vai deixar de existir, né, e essas empresas vão atuar como se fossem os Correios do nosso país, tá? Então, nós vemos aí que a gente tem grandes empresas dentro do nosso país com potencial muito grande, tá? Eu não sei se é aberto licitação, vocês vão ter que trabalhar com licitação, essas coisas todas. Mas eu acredito que pode correr um risco aí do nosso país, do nosso correio ser outro tipo de modalidade de empresa, tá? Porque para entrega de produtos, as pessoas estão preferindo dar, dar mais preferência para essas empresas aí que trabalham diretamente já com logística mesmo, né? Você vê que hoje a gente não consegue mais entregar, mandar nada pelo correio. É muito poucas pessoas que falam, vou mandar pelo correio. Tá? Então, às vezes, antigamente era tudo pelo correio, né? As grandes empresas mandavam o correio entregar, né? Era produtos, era cartas, era tudo. Hoje não, hoje já tem empresas especializadas que fazem esses tipos de entrega. Então, Correios vai ter um problema muito grande nessa parte aí de entregas, que é a parte mais de logística mesmo. Correio é isso daí, é o transporte, é a parte de armazenamento, é os Correios. Se você for analisar, Mercado Livre, Amazon, Crates, uma coisa assim, e outras empresas aí que vocês sabem, elas são parte mais de entrega, tá? É uma logística mais interna mesmo no nosso país, é uma logística nacional que nós temos, que está sendo, na verdade, do jeito que subiu essas empresas, ela subiu acima de uma empresa que é governamental, uma empresa que é, eu acho que é uma estatal, não sei como que é, eu não estudei ainda muito sobre os Correios, mas eu acredito que vai ser bem para eles fazer esse reposicionamento, esse remanejamento dentro do país, os Correios, eles vão ter que trabalhar em conjunto com essas empresas. Ou essas empresas vão ter que mudar a modalidade delas, o sistema delas de entrega, ou se adequar a novas regras que talvez não tenha até esse exato momento, né? Ou se não, os Correios vai ter que fazer essa aquisição dessas empresas aí, ou uma parceria vai ser feita, mas que vai ser feita alguma coisa, vai, tá? Então, gostaria de falar isso aí para vocês. E é uma observação, é um pensamento, mas é sobre isso que eu estou falando para vocês. Se vocês vão analisar, mas o problema dos Correios é que o país roubou, que o presidente fulano, cicrano do Correio e do Bertano e do fulano, cicrano, não tem nada a ver com isso daí, tá? Não é nada disso. É na realidade é exatamente o que está acontecendo. É que nossas empresas de logística, de armazenamento, de entrega, cresceu. E com isso, nossas empresas, que eram do governo, que eram estatais, que eram empresas assim, que trabalham para o governo, que prestam serviço para o governo, aí, que são
de licitação, concessão, elas fizeram uma estagnação, elas não fizeram atualização, tá? Então, conforme o país foi crescendo, elas esqueceram de se atualizar, tá? De se fazer um reposicionamento. O país também não teve muitas regras, tá? Ele não se posicionou na hora que essas empresas estavam crescendo. E aí, o que aconteceu? Nossas empresas cresceram e o país esqueceu de também de estar aí criando novas regras, novas coisas que foi diminuindo aí o poder dessas empresas dentro do nosso país. Ah, então, isso daí não é muito negócio de. Eles querem procurar, porque fulano roubou cicrano, apertando, mas não acho que não tem muita coisa a ver com isso. Na realidade, o que aconteceu foi isso. Tá? Então, sobre isso que eu gostaria que vocês pensassem bastante, o crescimento do país, sobre um pouco da nossa economia, sobre um pouco da logística interna do nosso país, tá? Que é essa parte que houve bastante essa limitação da logística, tá? Por isso que eu falo da limitação da logística, tá? De você não, mas eu estudei administração, também sou bacharel em administração. Sou bacharel em administração e eu percebo que mesmo dentro do bacharel em administração a gente encontrou bastante dificuldade, uma limitação sobre o comércio exterior, tá? Que é toda essa parte estrutural, tá? A parte de impacto dentro da sociedade, impacto dentro do país, tá? Conforme sua empresa vai crescendo, como que vai impactar a cidade, como que você está trabalhando em conjunto com o país ali, tá? Porque às vezes você vê uma empresa some do nada, some assim, de repente some, e você não sabe de onde foi parar aquela empresa. Muitas empresas sumiram exatamente porque o país não soube lidar com o crescimento daquela empresa, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês e a gente vai se falando. Bom, até o próximo, até breve.